E eu estive olhando e eu acho que eu vou ter que fazer essa, que seria a segunda parte, em duas partes, porque são os séculos 18 e 19 e é justamente a época da formação, do desenvolvimento e do apogeu do romance, né? E para quem ainda não percebeu pelos meus vídeos, eu digo aqui claramente que o romance é o meu gênero favorito. Então tem muita coisa que eu li, um pouco do século XVIII e muito especialmente do século XIX, que eu li e que eu gostei. O romance enquanto gênero, né, como a gente entende hoje, pelo menos como a gente entendia até final do século XIX mais ou menos, começa com Don Quixote, de Miguel de Cervantes, um romancista espanhol, que publica a primeira parte de Don Quixote em 1605 e a segunda parte em 1615. Até então, o que havia, que a gente poderia dizer que era chamado às vezes de romance, que aí faz um pouco de confusão. Havia alguns textos mais longos e os chamados romances de cavalaria, como os exemplos que eu dei em outros vídeos, caso do Amadis de Gaula, eram aquelas histórias que não tinham geralmente um fio condutor, não tinham um conflito principal ou dois que iam ser desenvolvidos e resolvidos até o final do romance, né? Até o final da narrativa que você estava lendo, narrativa extensa. O romance de cavalaria geralmente eram aquelas histórias em que o herói lutava contra dragões, lutava contra feiticeiros, contra monstros e os vencia, evidentemente. Participava de batalhas, mas eram romances que não tinham essa linha condutora, esse fio condutor no geral. E então eles tinham muitos episódios, eles tinham muitas peripécias e tinham aquelas batalhas e aquelas lutas, né, do herói. E geralmente o que acontecia? Por causa dessa estrutura que a gente diria hoje desarrumada, eles iam recebendo, até por outros autores, acréscimos, né, na história. Mais partes eram acrescentadas, mais peripécias, mais aventuras, mais episódios eram acrescentados. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com Amadis de Gaula, que ficou gigantesco. E muitos dos chamados romances de cavalaria ficavam gigantescos mesmo. Eles não tinham aquela ordem. Isso só vai começar a aparecer com o Don Quixote, que aí ele tem já o formato daquilo que se convencionou chamar de romance, né? Com começo, meio e fim, com alguns personagens principais de primeiro plano e os secundários para dar suporte a esses personagens principais, e você tem um ou dois conflitos para serem resolvidos até o final do romance. Pelo menos, como eu disse, era como se entendia a estrutura geral do romance até o final do século XIX, né? Porque depois é outra coisa. E eu tô dando essa explicação como leiga, tá? Aí no século XVIII, a gente tem esse aqui, um escritor francês, o François-Marie Auré, que adotou o nome de Voltaire. E embora esse volume diga contos, esse título contos é assim, muito elástico, porque ele contém pelo menos duas novelas que já têm uma estruturação, né? Que a gente quase pode considerar como romance, que são o Zadig, que eu mencionei no vídeo de literatura policial parte um, e o famosíssimo Cândido, que acho que a gente pode considerar como uma novela de tese, porque em Cândido, ou O Otimismo, que está dentro desse livro aqui, desse autor francês, Voltaire, do século XVIII, no Cândido ou Otimismo, o Voltaire faz uma sátira com a filosofia do Leibniz, né? Aquela filosofia do tudo está bem no melhor dos mundos possíveis. E é muito engraçado. Quando eu li, pelo menos, eu achei muito engraçado, que eu teria que reler agora. E eu me lembro até que eu fui ler a primeira vez o Cândido quando eu estava com insônia. E aí eu peguei de noite para ler e aí eu não dormi mesmo. Porque passou o sono completamente. Aí é que eu não dormi. Muito engraçado. Gostei muito quando eu li. Aí a gente vai para Inglaterra, dá um pulinho, e já na entrada do século XVIII, a gente tem Robinson Crusoe, que sai em 1700 ou 1701, desse aqui, desse autor, que é o Daniel Defoe, que ele era jornalista, ele era polemista, ele escrevia panfletos, ele passou algum tempo na cadeia. A vida do Defoe já dava um romance. E eu gostaria até, se eu tiver inspiração, conseguir fazer uma coisa legal, de repente fazer um vídeo a respeito ou dele ou
dos livros dele. E o Robinson Crusoe é um romance mal visto por alguns, mas eu gosto muito, não estou aqui preocupada se é burguês, se é colonialista, isso sinceramente não me preocupa. Até algumas das coisas de que acusam Robinson Crusoe como defeitos eu considero virtudes. Mas isso é outra coisa, é outro assunto. E tem esse outro livro, outro romance do Defoe, que sai também em 1700 e pouco, que é um romance histórico, porque ele se baseia de fato nessa grande peste que graçou por Londres em 1665, e aí no começo do século XVIII, em 1700 e pouco, o Defoe faz pesquisas, procura documentação daquela época do século XVII, quando aconteceu esse desastre em Londres, e escreve esse romance como se fosse de fato um relato assim ao vivo de um homem que está enclausurado na sua casa, e enquanto ele está enclausurado na sua casa, ele está se protegendo da peste que está assolando a cidade. E aí você tem os relatos das coisas que ele viu, das coisas que ele escutava, né? Das coisas que ele observava pelos buraquinhos da parede, nos poucos horários que ele se arriscava a sair de casa. Excelente. Não é muito conhecido esse romance dele, mas vale a pena. Também já li mais de uma vez. E aí eu vou mostrar só 2 capas de 2 livros dela, porque eu mostrei as outras no outro vídeo que eu fiz sobre a Jane Austen. Razão e Sensibilidade e o primeiro romance dela, que foi publicado póstumamente, Abadia de Nottingham. Tem gente que não gosta, inclusive alguns leitores, mas eu acho que a proposta é bem interessante. Lembre-se que ela era muito jovem, e essa menina muito jovem, com menos de 30 anos, escreve uma história, Abadia de Nottingham, que é uma sátira ao romance gótico. Aqueles romances de sobrenatural, de sustos, né, de espectros, que começaram a surgir no século XVIII na Inglaterra, na época em que a Jane estava nascendo e crescendo. Anne Radcliffe, Horace Walpole, e ela era uma leitora dos romances góticos, mas aqui ela faz uma sátira ao gênero, mas faz uma coisa, a meu entender, até mais importante. Porque o romance está surgindo, né, se formando, ascendendo no século XVIII, mas ainda é considerado um gênero bastardo, como disse um escritor moderno, a propósito da história do nascimento do romance. Por quê? Porque os entendidos em literatura só consideravam como grande literatura a poesia, as comédias e tragédias, né, o do teatro, a grosso modo, poesia dramática, que é o teatro, e os poemas épicos, né? Você tinha o lírico, o épico e o dramático, e isso era considerado a grande literatura. Então as pessoas, de fato, só levavam a sério esse tipo de literatura, essa era a alta literatura, esses 3 gêneros, e as pessoas que liam romances eram assim, pessoas de pouca inteligência, pessoas de pouca cultura, que perdiam seu tempo lendo uma coisa como essa, e os autores que escreviam coisas como essa não eram bem vistos. Então a Jane aqui aproveita para fazer a defesa do gênero romance. Ela está satirizando o romance gótico, mas em alguns momentos a gente percebe na boca de alguns personagens e até na voz da autora, que ela assume em alguns momentos, ela coloca a sua própria voz como narradora, que ela está defendendo o gênero romance, defendendo as pessoas que escrevem e defendendo as pessoas que leem. Elas não estão perdendo tempo ou escrevendo ou lendo romances. O romance teve que lutar muito para ganhar um status de gênero respeitável. Aí a gente vai para Charlotte Brontë, 1847, que ela lança esse aqui, que é o seu romance obra-prima. Eu tenho mais de uma tradução, essa aqui é a tradução mais moderna que saiu em português, que é da Heloísa Seixas, Jane Eyre. E ela publica até com um pseudônimo de homem, isso também é uma outra discussão. E tem esse outro romance da Charlotte Brontë que é pouco conhecido, saiu póstumamente, que eu gosto muito, que é um romance que foi rejeitado por pelo menos 7 editores. E eu não entendo muito bem por quê. E que é fruto das experiências dela quando ela foi professora em Bruxelas. E aí ela usa um personagem masculino, que é o professor do título, que viaja para Bruxelas, ele é inglês, viaja para Bruxelas para dar aulas lá, e lá ele conhece a mulher da vida dele. Nesse livro a gente também vai encontrar, como em Jane Eyre, mais suavemente, mas já com toque, a questão da paixão como uma coisa positiva e a questão da situação da mulher.
Ela se preocupava com isso, e aqui ela coloca até no diálogo de uma personagem, da personagem principal com o seu marido, com o professor do título, que é o herói, essa questão. E quando a mulher se casava mal, o que ela fazia? Quais seriam as opções dela? Isso, aliás, é tema do romance de uma das irmãs da Charlotte, a mais novinha, a Anne Bronte. Nesse romance aqui, que finalmente saiu em português. A moradora de Whitehall Hall. Que é a ideia principal, o ponto nevrálgico da história, né? A pergunta que o romance nos faz é essa. E quando uma mulher do século XIX, uma inglesa do começo do século XIX, se casava mal? Quando ela descobria após se casar que ela estava atada a um homem que a maltratava, que a desprezava e que desprezava as coisas que ela respeitava. E que por fim torna perigosa não só a vida para ela, como a vida para o filho que ela teve desse homem. O que ela faz? Excelente esse livro, muito bom. Ele, inclusive, essa edição é bilingue. Você tem a tradução nas primeiras páginas e na parte final você tem o texto original. Para quem quiser ler inglês, tem. E por último, para fechar esse vídeo, porque não dá para falar mais, eu vou deixar Dickens e os outros para o outro vídeo, a gente tem a amiga da Charlotte Bronte, que escreveu a sua primeira biografia, que era Elizabeth Gaskell, e que também era romancista. Esse também saiu há pouco tempo em português. Norte e Sul. Já me falaram muito bem da minissérie, mas eu não assisti. E é um romance onde a gente percebe que ela de fato aprendeu alguma coisa com a Charlotte Bronte, porque também em Norte e Sul você tem uma visão da paixão. Não como uma coisa ruim, como uma coisa sempre pecaminosa, sempre perniciosa, sempre olhada com suspeita. Que era o que a gente tinha, essa visão da paixão, antes do Jane Eyre. Que é a grande diferença do Jane Eyre. Ele coloca a paixão como uma coisa positiva, como uma coisa que pode ser boa, como uma coisa valiosa. E a Elizabeth Gaskell retoma essa visão da Charlotte Bronte aqui. E aqui você também tem as preocupações sociais da autora, porque é um romance sobre a questão trabalhista, sobre a questão da revolução industrial, dos trabalhadores que trabalhavam nas fábricas. Então você tem a parte mais subjetiva, vamos dizer, que é a parte romântica, é a questão da paixão, da eclosão da paixão entre os personagens, e a parte da preocupação social.